Bom dia a todos. Paz em todos os corações. Vamos aguardando a todos entrarem conosco em nossa sala. Com muita alegria recebemos a todos hoje aqui conosco para conversarmos um pouco mais a respeito do Evangelho de Jesus. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos que estão conosco aqui agora. Bom dia, Solange. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema que muito nos agrada, muito nos felicita, acerca de um apóstolo querido chamado Simão Bar Jonas. E em especial a respeito de um ensinamento que esse apóstolo recebera a respeito da vida, da sua convivência com o Mestre Jesus. E esse ensinamento nós vamos aprofundar um pouco melhor à medida em que vamos entendendo a passagem evangélica em que ele se encontra. Lembrando um pouco acerca da história do Mestre, Jesus estava em Cafarnaum, caminhando entre aqueles homens pobres naquele vilarejo. Vamos lembrar que Cafarnaum, que fica em uma região próxima ao lago de Genezaré, era uma região que vivia basicamente da subsistência e também da venda de peixes e artigos de primeira necessidade para as pessoas próximas daquela região. E entre eles havia Pedro, Tiago, André, homens muito pobres, de pouca instrução, mas de coração enorme, e também de um passado espiritual muito grande, de uma programação espiritual que já havia sido concedida, já havia sido realizada para que eles pudessem ter grandes realizações. Mas eram homens relativamente comuns. Não podemos engrandecê-los à mesma medida que Jesus, porque Jesus é o Mestre, é o Espírito maior que já passou sobre a face da terra, o governador espiritual da terra, e estes homens eram homens como nós, porém com uma programação espiritual missionária, e que vinham com suas imperfeições, vinham com suas qualidades também aprender com o Mestre. E enquanto Jesus está andando por aqueles locais, encontra Simão Bar Jonas e seus irmãos, e os faz como pescadores de homens. Jesus leva estes homens consigo para que eles se tornem seus discípulos e a partir de então possam também pregar a Boa Nova, possam aprender primeiro e depois pregar a Boa Nova, pregar a existência da vida futura, que a vida não termina aqui, que o amor deve ser pregado a todo ser que existe na face da terra, a caridade. É uma transformação. Muitas vezes nós não conseguimos conceber a tamanha transformação que ocorre nesse momento, mas se nós formos pensar naquela época feita de muitas guerras, conflitos, desestrutura, pobreza, miséria, ignorância, e no meio de tudo isso surgem pessoas, não é? Surge um homem em especial, um missionário, que vem trazer a palavra do amor. Ele vem transformar, ele vem dividir o mundo em duas eras. Uma era pré-ele e uma era pós-ele. Pré-amor e pós-amor. Esse é Jesus. Então a gente, muitas vezes, de tanto ouvir falar a respeito do Mestre da Boa Nova, não consegue perceber a transformação que foi feita a partir da sua existência. Mas voltando aos pescadores, Jesus chama a Pedro e seus irmãos para serem pescadores de homens. Em uma certa feita, ele está já há muito tempo convivendo com estes homens, ensinando, realizando feitos, quando ele pede para orar em um monte e vai, se distancia e fica durante um longo tempo, enquanto estes homens pescadores, entre eles Pedro, ainda chamado Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, ele se afasta em um barco e eles acabam por dormir num barco de pescador durante a noite, um pouco afastado da margem. Eles não iam muito a fundo no lago de Genezaré.
Eles iam um pouco mais afastados da margem. E lá estão pescando. E dormindo também, repousando. As redes estão para baixo do lago, mas eles já descansam. Quando então eles despertam uns aos outros e avisam que Jesus está vindo. Mas ele não está apenas vindo, ele está caminhando sobre as águas. O mestre está retornando do monte e resolvera simplesmente caminhar sobre as águas até eles. E esse fenômeno do caminhar sobre as águas faz com que eles se espantem demais. Mas porque Pedro, talvez o mais empolgado entre todos eles, queira também fazer parte daquele momento, ele diz: eu quero também caminhar contigo, Senhor. Deixe-me caminhar com o Senhor. E Jesus, que está mais próximo da margem do que do barco, diz: venha, Pedro, venha então. E Pedro então começa a caminhar sobre as águas. E imaginamos, não é? Aquela efervescência, aquele momento único no seu coração. E caminhando sobre as águas, ele está ao encontro de Jesus, é um momento único. Mas ele então receia. Esse receio da fé faz com que ele caia e comece a se afogar, até que Jesus estende o braço e o recupera. E ao recuperá-lo, tem uma frase que ele diz, e ele não diz apenas uma vez, ele diz outras vezes aos seus discípulos: homem de pouca fé. Quando nós ouvimos, parece uma crítica mordaz, não é? Por que Jesus diria homem de pouca fé? Parece que ele está o tempo todo criticando. Não é uma crítica mordaz, mas é uma correção, porque enquanto nós não tivermos fé verdadeira, enquanto nós não tivermos a fé que move montanhas, pouco poderemos realizar, porque os sentimentos não serão reais. A fé é o que torna genuína a ação. Quando nós realizamos ações sem fé, elas não têm genuidade. Então ele diz, homem de pouca fé, porque ele simplesmente caminhou na empolgação de querer fazer com que o momento fosse único, mágico. Mas ele não teve fé, ele não acreditou nos próprios passos, ele não acreditou no fenômeno, não acreditou em Deus, naquilo que poderia ser realizado com suas próprias forças. E não acreditou que era Jesus de fato que estava com ele e que poderia auxiliá-lo, suportá-lo no fenômeno. Então nós entendemos a partir daí que muito se faz com a fé. Não é para nós tentarmos agora ficar caminhando pelas águas, não é? Mas essa analogia nos traz o entendimento de que muito podemos fazer se tivermos fé. E esse muito, vamos entender daqui a pouco o que é, não é? Também vamos lembrar de uma outra passagem, nós que estamos recordando os momentos do Mestre, que Jesus em um certo momento estava refletindo com seus discípulos e falando a respeito de quem era o Messias. E ele pergunta, quem é o Messias? O que dizem? O que dizem por aí serem o Messias? E alguns discípulos dizem, há pessoas que dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, mas Pedro, naquele instante, não é Simão, Bar-Jonas, é tomado de uma força estranha, é tomado de uma energia superior, que não se explica diretamente na Bíblia, mas da forma como nós analisamos, entendemos do que se trata. Porque pelo que é interpretado, ele recebe uma entidade superior. E essa entidade superior transmite a palavra através dele e diz, tu és o Cristo, Deus, o Cristo, Filho do Deus vivo. O que ele está querendo dizer é que Jesus é o Messias prometido por Isaías, prometido pelos profetas. E quando Jesus ouve Pedro dizendo aquilo, porque Pedro era médium, e Jesus já sabia disso, e perceber a influência trazida pelos espíritos superiores através de Pedro, ele diz, Pedro, és abençoado, porque não és tu que fala, mas os espíritos que falam através de tu. E então ele diz que Pedro
é a pedra pela qual ele edificará a sua eclesia. E os católicos, nossos irmãos católicos, se utilizam dessa passagem para dizer que Pedro é o primeiro papa, a primeira pessoa que teria liderado a igreja e feito com que a Igreja Católica fosse oficialmente a descendente de Jesus. Mas nós entendemos que Jesus não tem descendentes oficiais, ele não precisa de oficialização de uma religião ou outra para dizer que ele está na terra, de que ele está com seus filhos, com seus irmãos, que ele está com todos nós. Ele não precisa dizer que ele é católico, que ele é espírita, que ele é evangélico. Jesus é Jesus, ele é de todos. Mas quando ele diz que é sobre essa pedra que ele edificará a sua igreja, representada em Pedro, quer dizer a respeito do intercâmbio com a espiritualidade. Quer dizer a respeito da nossa comunicação com o mundo maior, da nossa convivência com os espíritos superiores, a mediunidade, o intercâmbio que nós temos através das orações, das vibrações, das faculdades mediúnicas, das faculdades espirituais, da prece, da vibração. É assim que nós estamos construindo a verdadeira eclesia, o verdadeiro agrupamento, o verdadeiro ideal cristão. Então, a partir daí nós temos um outro ensinamento trazido através de Pedro também, esse grande apóstolo, não é? Bom, em uma outra passagem, nós estamos narrando várias passagens de Pedro para chegarmos ao tema da palestra de hoje. Em uma outra passagem, em que Jesus já ao final de sua existência terrena, ele convida os seus discípulos para que eles se sentem um a um e traz consigo uma tina d'água e começa então a lavar os pés dos homens. Não eram pés bonitinhos, não eram pés limpinhos. Naquela época as pessoas andavam descalças ou com sandálias que eram feitas à mão e o chão da Palestina, principalmente a Palestina antiga, era um chão poeirento, um chão com muita terra, muita areia seca e que conforme as pessoas iam andando e não tomava-se muito banho, elas iam formando verdadeiras crostas nos pés que tinham de ser lavadas periodicamente para não racharem. E então Jesus pede para que eles se sentem e ele começa a lavar os pés dos homens. E quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz: não, não, Senhor, não podes lavar meus pés. Jamais permitirei que o Senhor, meu mestre, lave os meus pés. E Jesus então diz: se não deixares que eu lave os teus pés, não terás parte comigo. Então Pedro deixa que Jesus lave os seus pés. O que nós compreendemos dessa passagem tão bonita, que é também repetidamente feita pelos papas hoje em dia, prestes ao momento não é da Páscoa. De onde vem tudo isso? De onde vem esse entendimento do lava-pés? O lava-pés, ele representa o momento em que Jesus se coloca como o menor dos homens. E ele diz, não é, nessa mesma passagem, que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor de todos os homens. E ele faz isso, ele não apenas diz, mas ele faz isso lavando os pés imundos daqueles homens. Mas ele faz para mostrar para a humanidade, não apenas para aqueles apóstolos, mas para toda a humanidade que iria saber da sua história algum dia, que nós, se quisermos ser algo espiritualmente dizendo, devemos nos equivaler ao menor de todos. Devemos nos colocar em prontidão para ajudar aquele que se encontra na pior das misérias, na pior das imundícies. Devemos lavar os pés daqueles que mais precisam, ajudar os que mais necessitam. E quando Pedro se coloca, não, o Senhor está em autoridade maior do que eu, autoridade muito superior à minha, e eu não permitirei que o Senhor lave os meus pés. E Jesus diz, mas se não fizeres isso, não terás parte alguma comigo. É porque
Pedro não quer que Jesus, o seu mestre, lave os seus pés, mas Jesus quer mostrar o ensinamento, custe o que custar. E o ensinamento é, se queres ser mestre algum dia, tens de se colocar como aprendiz. E aí nós entramos em um momento crucial da vida de Jesus. O momento em que ele é encontrado pelos homens do Sinédrio, pelos guardas do templo, e Judas aponta com um beijo quem seria o Cristo, quem seria Jesus. E quando Jesus é preso, naquele momento, à véspera da crucificação, Pedro, então, num ato de impulsividade, tira de uma espada e corta a orelha de um dos guardiões. Jesus, então, repara a orelha daquele homem, é um fenômeno também espiritual. Ele repara a orelha do homem e repreende novamente Pedro. E quando nós vemos tantas repreensões, correções a Pedro, tantos ajustes do caráter de um homem tão endurecido, mas ao mesmo tempo tão sedento de ensinamento, de crescimento, parece uma criança, não é? Uma criança espiritual que quer muito aprender, mas que tem um longo caminho pela frente. Parece conosco. E nós, então, nos equivalemos àquele Pedro ainda muito rudimentar, porque ele comete tantas atrocidades humanas ainda, que é como se fosse nós mesmos. E ele corta a orelha do homem na impulsividade de defender a Jesus, porque Jesus é o seu mestre, como um cão fiel. E Jesus então o repreende e diz: Pedro, não é aquele ferro com o que fere, é o que será ferido. E Pedro então volta-se e naquele momento ele começa a acompanhar os passos de Jesus. Mas não será tão fácil para Pedro esse momento, porque quando Jesus é levado para o julgamento no Sinédrio, e enquanto ele está sendo torturado, enquanto ele está sendo repreendido, ele está do lado de fora e não aceita esse momento, o que está acontecendo. Ele não consegue entender, a violência interior no seu peito permanece. E eis que então uma pessoa reconhece no público que ele é Pedro e diz: vejam, este homem, no meio da multidão, este homem é amigo daquele que se encontra dentro do Sinédrio. Este homem é amigo daquele que se diz rei dos judeus. E Pedro, então, naquele instante, num conflito enorme, imaginem, diz: não, eu não sou. Não sou quem vocês pensam que eu sou. Porque se ele dissesse sim, eu sou, ele estaria assumindo que iria também ser julgado. Mas o seu medo pela própria vida, o egoísmo ainda, não é que nós muitos temos, de preservarmos a nossa própria vida em vistas da fé verdadeira, fez com que ele negasse a Jesus naquele momento. E muitos de nós negamos a Jesus também no nosso dia a dia. Quantas vezes nós negamos a Jesus? Quando alguém vem até nós e diz assim: você é espírita? Não, eu sou católico, não sou espírita. Ou então eu não tenho muito bem uma religião. Parece que nós estamos negando a nossa própria fé. E Pedro naquele momento também, não é? Ele nega a própria fé. Mas ele nega porque sua fé é fraca ainda. Ele ainda não tem condições, coragem cristã para assumir aquilo que ele realmente acredita. Então ele nega. E dali a pouco uma outra pessoa diz: mas veja, este homem que está aqui ao meu lado é aquele, o mais próximo entre Jesus. Quem de nós não gostaria de ser chamado de o mais próximo entre os mais próximos de Jesus? Acredito que todos nós, não é? Mas não naquele momento. Hoje diríamos, mas se estivéssemos ali no meio daquela violência toda, daquela perseguição, talvez nós também disséssemos: não, eu não sou. E por uma terceira vez, reconhecem-no e dizem: este é Pedro, é o apóstolo, é o discípulo de Jesus. E ele diz: não sei do que vocês estão falando, não sou eu. E naquele momento, o galo canta. Como havia
profetizado, como havia previsto o Mestre Jesus. Nesse instante em que o galo canta, Pedro, que já havia ouvido essa previsão do Mestre, que havia dito que ele iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse, ele percebe o mal cometido, a falta de fé, a falta de honra, a falta de coragem cristã. E nesse momento ele se sente o pior dos homens, porque o seu mestre está lá dentro. A pessoa com quem ele convivera ao longo de tanto tempo, tantos anos, a quem ele dedicara todo o seu coração, agora se encontra sendo julgado, possivelmente eliminado da face da terra. E ele, sozinho ali, está negando a Jesus, deixando-o só. Então ele vai embora. Vai embora para o cenáculo, aquele casebre onde eles se reuniram para fazer a ceia anteriormente, o lava-pés, aquele local onde ele vai se encontrar deprimido agora, solitário e em profundas reflexões. Mas nós também nos perguntamos, não é? Onde estão os outros discípulos? Onde estão Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, André, Tiago, o outro Tiago, Tadeu, Simão? Onde estão os discípulos? João nós vamos encontrar depois na crucificação, o que significa que ele provavelmente acompanhara Jesus durante todo o processo da caminhada com a cruz até o Gólgota. Mas e os demais? Onde estão? São homens imperfeitos como todos nós, que no momento de provação, no momento de mostrar a fé verdadeira, no momento de mostrar a coragem cristã, que realmente acreditam, o desprendimento da vida material, porque a verdadeira fé faz isso, não é? Ela nos torna tão desprendidos do momento da vida material, que nós acreditamos com tamanha força na vida espiritual, que os problemas desta vida passam a ser muito pequenininhos, porque eles são apenas provas para nós nos tornarmos seres maiores espiritualmente. Será que nós já temos essa fé? Os apóstolos de Jesus, a maioria não tinham, apenas João teve. Os demais não tiveram. Mas sabem quem tinha? As mulheres. Porque as mulheres continuaram acompanhando Cristo o tempo todo. E nós temos na narrativa mulheres que o acompanharam na caminhada com a cruz e as 3 Marias que estiveram com ele a todo momento. Maria, a mãe de Jesus, Maria, a irmã da mãe de Jesus, e Maria de Magdala. Essas 3 mulheres não largaram Jesus um momento sequer. Estiveram com ele, com toda a força da fé necessária para levar o consolo, o acolhimento que ele talvez precisasse, como qualquer ser humano, mas Jesus era Jesus, não é? Mas que elas mais precisavam do que ele. Mas não se desgrudaram dele, estiveram a todo momento orando, mostrando força. E também João, um dos seus apóstolos mais queridos, também estava ali. Os demais fugiram, se ocultaram, tiveram medo, receio. E o mais triste caso é o de Judas, que no meio do seu desespero de não encontrar o caminho certo e de não encontrar a resposta certa na traição, que dentro da sua concepção provavelmente não era uma traição, mas era uma ação, uma forma de revigorar o movimento para que fizesse com que Jesus tomasse as rédeas de Israel e se tornasse rei, o rei forte que ele tanto esperava. Quando vê que isso não acontece, que seu mestre é julgado e levado para a crucificação, ele mesmo se enforca, ele mesmo se mata. Então nós temos desespero que leva a tirar a própria vida, o que também é falta de fé, mostra a falta de fé, porque nós quando erramos, e erramos feio, e cometemos uma atrocidade, algo terrível, ainda podemos ter fé. Mesmo aquele que é criminoso, ainda aquele que cometer um ato terrível, se ele tiver fé, ele tem um outro caminho a seguir.
que não é o de tirar a própria vida. Porque quando ele tira a própria vida, ele está cometendo mais uma atrocidade ainda pior. E a vida continua. Ele terá que resgatar esta primeira atrocidade para poder resgatar a outra anterior. É um caminho que vai se acumulando de cometimentos ruins. Mas se a partir do primeiro crime, do primeiro cometimento, da primeira falta, ele já permanece em um novo caminho para o bem, com amor, ele já está recuperando a sua falta anterior. Não foi o que Judas fez no primeiro momento. Mas nós sabemos por narrativas espirituais que seguem, mediúnicas, que Judas depois fora recuperado e conseguiu seguir o seu caminho de bem. Enfim, quando Jesus então é crucificado e é retirado da cruz, levado ao sepulcro, ele havia já previsto que iria ressurgir espiritualmente no terceiro dia. Mas os apóstolos parece que não acreditam, porque eles se reúnem no cenáculo, liderados por Pedro, e continuam também discutindo o que irão fazer. Estão desesperançosos, vejam a falta de fé, vejam o exemplo que temos da falta de fé da humanidade. O que vai acontecer conosco com a pandemia? Vamos todos morrer? Será que vai vir a vacina? Não vai vir? Será que nós vamos então ter que nos desesperar porque não vai haver mais o mundo que tínhamos antes? E esse desespero todo, essa desesperança faz com que nós nos tornemos pessoas sem rumo, sem prumo. Porque nós não temos fé. Somos aquelas pessoas caminhando nas águas e caindo, nos afogando. Somos aqueles no cenáculo discutindo, e agora que o mestre não está aqui em carne e osso, o que vamos fazer? E estavam lá discutindo no cenáculo, enquanto as mulheres foram até o sepulcro para limpar o corpo de Jesus. E lá estava Maria de Magdala. E Maria de Magdala, então, quando vai até o sepulcro, não encontra o corpo. E é recebida pelo próprio Mestre. O próprio Mestre ressurge para ela, a grande discípula de Jesus, que diz a ele que ele voltou, que ele está ali como ele havia prometido. E que ela leve essa mensagem para os demais. Mas lembramos que era uma sociedade machista. Não que nós estejamos em uma sociedade igualitária, porque estamos distantes disso ainda. Mas era muito pior. E ela vai então até o cenáculo e leva a notícia, mas os homens ainda descreem. Há quem acredite no fundo do coração, mas muitos descreem. E só passam a acreditar quando o próprio Mestre surge no cenáculo, em uma segunda aparição. E nessa segunda aparição, ele então conversa com os seus discípulos e Pedro é tomado de fervor. A sua fé reacende e ele percebe que de fato ele tem de seguir adiante os caminhos do Mestre. Mas ele ainda está cambaleante, ele ainda não é o Pedro que nós vamos conhecer a seguir em Atos dos Apóstolos. Ele ainda é um homem que receia na fé. E por isso, em um certo momento, Pedro volta para Cafarnaum. Volta a uma vida de pescador comum. Ao contrário do que muitos pensam, não é a partir daí que ele monta a casa do caminho. Não, não. Ele volta, depois do cenáculo, para a sua cidade de origem. E voltando lá, é como se ele voltasse a pensar a respeito da sua própria vida, se ele deveria seguir ou não. Volta a pescar, volta à vida comum. Mas, enquanto ele está lá, refletindo a respeito daquilo junto com seus irmãos pescadores, o que eles vão fazer, se eles irão continuar a vida que fora proposta em missão por Jesus? Certa feita, eles estão pescando quando Jesus aparece à margem do lago de Genezaré novamente. Mas Jesus se coloca espiritualmente de uma forma que eles não reconheçam a ele. E como eles não estão pescando nada, não vê nenhum peixe, este homem sombreado diz a eles do lado da margem: pescadores,
joguem a rede naquele local ali, que vocês conseguirão muitos peixes. E então eles jogam a rede naquele lugar e retiram 153 peixes. Pescam 153 peixes, está lá na Bíblia. E eles ficam maravilhados. Quem é aquele homem? Mas Pedro não tem dúvida. A sua fé já lhe traz quem é. Ele reconhece nas sombras que é Jesus. Então ele pula na água, ele não pede para caminhar sobre as águas dessa vez. Ele pula na água e vai nadando até a margem. E chegando à margem, ele abraça o mestre. E ele fica maravilhado. E todos então agora reconhecem que é Jesus. E vão então ter uma ceia com o mestre. E nessa ceia há um episódio maravilhoso, magnífico, que nós vamos ler na Bíblia, em que Jesus está sentado, conversando, orientando os seus apóstolos sobre o caminho, reforçando a sua fé, porque eles ainda não haviam continuado. Vejam como nós, os seres humanos, somos, não é? Jesus esteve com eles por tanto tempo, ressurgiu espiritualmente, fora crucificado, ressurgira. Depois que ressurgiu, conversou com eles e ainda assim eles não continuaram. Foi necessário que Jesus permanecesse com eles por 40 dias, ressurgindo e ressurgindo, para que depois eles retomassem a missão. Parece nós, não é? Precisamos de reforços o tempo todo para que possamos retomar a nossa fé como homens de pouca fé que somos. E naquela ceia, num episódio memorável, Jesus está com no seu colo, a cabeça de João e está com Pedro junto a ele, 2 apóstolos queridos. E enquanto ele conversa com esses 2 apóstolos queridos, ele se volta a Pedro e diz assim: Simão Bar-Jonas, tu me amas? E aí Pedro volta-se a ele e diz: Senhor, eu te amo, é claro que eu te amo. Jesus volta-se e diz: apacenta as minhas ovelhas. E então Jesus volta-se a ele novamente e diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro estranha, mas responde: claro, Senhor, amo-te mais que a tudo no mundo. E Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. E por uma terceira vez ele diz: Pedro, tu me amas? E aí Pedro, já um pouco entristecido, e vamos falar por quê, responde: Senhor, eu te amo mais que a tudo e a todos, faria qualquer coisa por ti, apacenta as minhas ovelhas. E então Jesus continua dizendo que acontecerá um dia em que Pedro não poderá mais se vestir sozinho, se arrumar, se aprontar sozinho e caminhar sozinho com suas próprias pernas. Precisará de ajuda. E quando esse dia chegar, ele será preso, condenado, torturado e morto. E quando nós ouvimos isso ou lemos isso na Bíblia, pensamos: mas por que ele está trazendo esse ensinamento? Por que Jesus está trazendo uma previsão tão mórbida a esse respeito sobre Pedro? O que traz esse ensinamento para nós? Vamos entender um pouco melhor. Pedro se entristece quando Jesus pergunta pela terceira vez a respeito do amor dele por Jesus. Não porque Jesus tenha dúvidas a respeito do amor de Pedro. Ele sabe que Pedro ama. E ele não precisa que Pedro fique dizendo que o ama para que ele se sinta confortável. Jesus é o mestre. Mas ele faz isso para que Pedro reafirme a sua própria posição, a sua própria fé, porque até então ele é vacilante na sua fé, na sua missão. Voltar a Cafarnaum porque ainda era vacilante. Precisava reafirmar para si mesmo a sua própria fé, a sua própria missão. Em segundo momento, ele se entristece também, Pedro, porque as 3 perguntas o fazem rememorar a respeito
das 3 negações que ele fizera antes do galo cantar. E ele fala: eu te amo, Senhor, mais que a tudo. Mas agora quero te dizer, Pedro, que consegue se vestir, se arrumar e caminhar, mas chegará o dia em que não conseguirás mais. E quando isso acontecer, serás condenado, julgado, torturado e morto. Quando ele diz isso, significa que aquele que se propõe a amar verdadeiramente a Jesus, a seguir a sua missão, não deve se apegar à vida material com unhas e dentes, como se fosse a maravilha do mundo, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. E a previsão que Jesus faz é verdadeira, porque o que vai acontecer é que quando Pedro for idoso, mais velho, depois de ter seguido toda a sua missão com fé em Jesus, ele irá ser preso, julgado, condenado, torturado e morto. E pela tradição cristã, ele será morto, crucificado, e irá pedir para que seja crucificado de cabeça para baixo, porque não se sente honrado o suficiente para ser morto da mesma forma que o seu mestre. Isso irá acontecer, e Jesus mostra para ele que se ele quer seguir a missão, a sua fé tem que ser tamanha que ele não deve vacilar. Ele deve seguir e acreditar na vida espiritual, custe o que custar. E essa é uma das últimas aparições de Jesus. Ele também vai aparecer em outro momento. E por último, em um dos grandes momentos de acontecimentos espirituais que nós vamos narrar da Bíblia, é o de Pentecostes, o momento em que os apóstolos recebem espíritos superiores no cenáculo. E ao receber estes espíritos superiores em Jerusalém, eles começam a falar em línguas diversas, próximos aos outros discípulos e novos crédulos que estão ali, neófitos que estão ali, que são gregos, romanos, pessoas de outras regiões. E como eles são pescadores, pessoas humildes, eles começam a falar nessas línguas diversas a respeito da Boa Nova, a respeito das mensagens de Jesus, nestas línguas. E os homens se maravilham porque como eles conseguem fazer isso? Mas é a mediunidade, é a faculdade mediúnica que vem na sua mais alta potencialidade e vem com todas as faculdades e com toda a potencialidade trazida pelos espíritos superiores naquele momento. E eles produzem fenômenos, curas, e falam e trazem a boa nova. E a partir daquele instante se inaugura a verdadeira missão dos apóstolos. E Pedro é verdadeiramente agora o Pedro que nós conhecemos em sua missão, porque ele não irá mais vacilar. A partir de agora, ele tem a coragem cristã, entende que a sua vida deve ser feita de espírito e não de matéria. Custe o que custar, ele irá trabalhar para apacentar as ovelhas do Mestre. Vamos entender o que é apacentar? Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar, na sua etimologia, significa conduzir ao pasto. Conduzir ao pasto as ovelhas, para que elas se alimentem, mas não é só isso. É cuidar, é acolher, é dar aquilo que é necessário, a sombra, o abrigo, o sol quando necessário. Apacentar as ovelhas do Mestre significa acolher. Em uma palavra, a caridade. Nós devemos oferecer a caridade a todas as ovelhas do Mestre. E quem são as ovelhas de Jesus? Toda a humanidade, todas as criaturas de Deus. E a caridade é o lema do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E aí nós encontramos o Espiritismo como o cristianismo redivivo, porque ele vem devolver esse grande ensinamento para toda a humanidade. Se nós queremos seguir a Jesus com a fé verdadeira, devemos então apacentar as suas ovelhas. A verdadeira fé, a fé viva, a fé raciocinada, porém, a fé que faz com que a caridade seja exercida a todo e qualquer momento e a todos os seres humanos e criaturas de Deus. E então, Pedro forma com seus irmãos menores, com seus amigos, a Casa do Caminho. A primeira comunidade cristã,
Os homens que ajudavam uns aos outros acolhiam miseráveis e iam então construindo uma beleza única cristã para poder ser distribuída a todo e não apenas aqueles que eram dotados de conhecimento israelita, mas a qualquer pessoa que tivesse interesse de receber a boa nova e também a todo e qualquer miserável que precisasse de ajuda, a todo sofredor. E conforme ele vai trabalhando, vai ajudando as pessoas, em uma primeira missão que nós vamos narrar agora, ele percebe o tamanho de sua fé, o quão sua fé foi reconstruída a partir do momento em que ele se dispõe a viver mais espiritualmente e menos materialmente, que é a grande proposta dessa nossa palestra de hoje. É acreditar mais do que desacreditar, é esperar mais do que desesperar, é viver mais do que morrer a cada dia. É isso que ele faz. É assim que Pedro começa a sua trajetória. Em certo momento, ele vai junto a João, subindo uma ladeira que ia até o Templo de Jerusalém para pregar. E conforme ele vai subindo aquela ladeira, ele encontra no topo da ladeira um homem dito coxo na Bíblia. E coxo significa, é o termo utilizado há muito tempo atrás para pessoa com deficiência motora, que não conseguia se movimentar. Então ele era uma pessoa com deficiência, não conseguia se levantar, não conseguia andar. E esse homem, também muito pobre, porque não trabalhava por conta da sua deficiência, pede dinheiro, comida, qualquer coisa. Não muito diferente dos dias de hoje, em que nós passamos pelos semáforos, pelo centro da cidade, por bairros pobres, e vemos as pessoas também pedindo qualquer coisa. Não pedem apenas dinheiro, pedem dinheiro, comida, atenção, amor. O que nós podemos dar? É que dinheiro é mais fácil, não é? De pedir, porque é mais fácil de ser dado. Quando nós damos dinheiro é tão fácil. Você tira da carteira e dá. É o quanto você quer, como você quer. Não precisa olhar nos olhos, não precisa falar com a pessoa. Então o óbolo parece ser algo tão fácil que muitas vezes ele nem se torna caridade. Ele é simplesmente uma entrega, um refúgio. E o homem então, o mendigo, ele passa a pedir por dinheiro, porque é mais fácil para o doador entregá-lo. Mas se ele pudesse realmente pedir o que ele quer, ele não pediria apenas dinheiro. Ele pediria amor. Ele pediria acolhimento. Ele pediria alguns minutos de conversa, ele pediria um diálogo fraterno, ele pediria lágrimas, ombros, ele pediria um abraço. Ele pediria talvez um momento fraterno, ele pediria um café, algo diferente, um prato de comida. E naquele momento, o homem coxo que se encontra às portas do Templo de Jerusalém, ele pede dinheiro. E Pedro, que está com João, diz, homem, porque Pedro estava mais pobre talvez do que aquele homem, porque tudo que ele tinha ele doava para os homens que vinham à casa do caminho. Ele havia se desprendido materialmente. Ele diz, homem, nem prata nem ouro eu tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Então ele toma dos braços daquele homem, e o homem sente os seus artelhos se movimentarem, e suas articulações parece que estão se juntando. E ele se levanta. E as pessoas que estão ali próximas a ele conhecem aquele homem de nascença, sabem que ele não se movimentava e ele vai se erguendo, se movimentando, caminhando, e todos ficam maravilhados. Pedro realiza um fenômeno e ele vem agradecer, diz, o Senhor fez isso comigo. E Pedro diz, eu não fiz nada, porque aquilo que eu fiz foi em nome de Jesus Cristo, não fui eu. E começa a pregar, e uma multidão vai se juntando ao redor de Pedro, uma multidão de 5.000 homens, como narra a Bíblia. E ele vai falando a respeito do Mestre, da Boa Nova, do amor, da imortalidade da alma, vai falando do quanto nós devemos a Jesus, o que nós podemos fazer
pregando o amor, fazendo mais pelo próximo. E aquilo chama tanto a atenção que Pedro é levado a Anás e Caifás, aqueles homens que haviam julgado e condenado Jesus à morte. Anás e Caifás, os homens do templo, eles dizem: quem é esse homem, esse Pedro que vem até aqui para falar daquele que fora crucificado? E colocam-no frente a eles. E então Pedro prega por horas a fio a Anás e Caifás a respeito da boa nova e a respeito de Jesus. Destemido, não tem medo de morrer, não tem medo de passar por tortura, porque agora não é mais ele que fala, mas é Jesus que está falando através dele. Porque ele sabe que a verdadeira vida é a vida espiritual e o que ele está fazendo por missão. E tamanha é a sua fé, que agora os fenômenos que ele produz, os feitos que ele faz, sejam eles feitos como aquele com o coxo, seja aquele que ele está fazendo através da sua pregação, são fenômenos que ele produz sob a tutela dos espíritos superiores. Ele não mais teme. A vida continua e ele não tem mais por que se apegar à vida material, às condições pequeninas dos problemas materiais e do medo de morrer, do medo do sofrimento. Então ele persiste e se torna esse grande missionário que nós conhecemos até hoje como grande Pedro, apóstolo de Jesus. Mas a sua trajetória foi grande. Desde um homem de pouca fé, um homem vacilante, um homem que negara o mestre 3 vezes, um homem que quase se afogara no lago de Genezaré por falta de fé, um homem que muitas vezes cometera atos como cortar a orelha de um soldado, vacilara em momentos mesmo após o ressurgimento espiritual de Jesus, mas que quando encontra a verdadeira fé, não mais se desespera, não mais desacredita, é tão seguro da verdade, de que Jesus é o caminho da verdade e da vida, que ele sabe que o futuro que lhe espera é apenas de bênçãos e luz. Nós somos seres de bênçãos e luz. Nós somos seres espirituais e devemos saber que para que possamos encontrar essa mesma fé, para que possamos encontrar esse mesmo amor, essa mesma iluminação espiritual que Pedro encontrou, é necessário também nos desprendermos um pouco. Talvez não na mesma dimensão que Pedro conseguiu, porque nós ainda estamos talvez muito aquém do que Pedro alcançou. Mas podemos aos poucos mostrar que temos esperança, mostrar que a vida continua e continuará depois dessa pandemia, mostrar que a vida continua e continuará depois do sofrimento que tivemos, do desemprego, das dificuldades em casa, no lar, das dificuldades financeiras, dos problemas de saúde com os nossos irmãos, com os nossos entes queridos, do desencarne de uma pessoa querida que esteve conosco. São momentos difíceis, terríveis, mas que se nós compreendermos através da verdadeira fé, persistiremos como Pedro persistiu. E entenderemos que só nos fortaleceremos apacentando as ovelhas do Mestre. Apacenta as minhas ovelhas, ama a todo e qualquer um. É através da caridade que nós construiremos a verdadeira fé cristã. Coragem, meus irmãos. Coragem, porque há muito ainda pelo que se fazer, pelo que persistir. A vida continua e a vida é a espiritual. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.